Estamos aqui, Júnior, de volta com Empelicados. E eu quero aqui mandar um abraço para Tito Filho, Cláudia Belli, Yasmine Machado, Mônica da Silva Veiga, Maria Borba, Mariana Martins, Agnes Ter. Um abraço para vocês que comentaram lá no programa Paradigma de Cristo. Você tá mandando abraço? Eu tô mandando abraço. Que legal. A gente nunca manda abraço aqui, né? Vamos mandar abraço. Eu tô mandando para quem fez comentário lá nas redes sociais. Se você quiser fazer comentário, conversar com a gente vai lá, a gente curte, a gente troca ideia, você manda pergunta, a gente conversa, a gente se vê na nossa fanpage, Júnior. Ok. Que tá aparecendo aí em cima. E tem também o nosso canal no YouTube, onde você pode assistir os vídeos, os programas que já passaram, conteúdos que já tem do programa, já separadinho, bonitinho para você lá, compartilhar com seus amigos. Não esquece, participa com a gente nas redes sociais, no Hiperlinkados. Em 1517, Lutero, que estava estudando a Bíblia, porque teve o privilégio de estudar a Bíblia, porque na época para estudar a Bíblia você tinha que fazer doutorado para poder ter acesso à Bíblia na biblioteca, porque era uma Bíblia só na biblioteca e não é qualquer um que vai chegar lá e ficar lendo, né? Bíblia, né? Aquele negócio grande, pesado, não tinha esse negócio de levar a Bíblia debaixo do braço, não existia isso. Não. E aí Lutero tem acesso à Bíblia no seu doutorado, começa a estudar a Bíblia e percebe que tinha algumas coisas na Bíblia lá que ninguém tinha falado. Estava diferente. Estava diferente. Que todo mundo está falando. Estavam falando outras coisas e não estavam falando outras, certo? Tinha uma parte da Bíblia que estava sendo ignorada, que não estava sendo prestada atenção, etc. E tal. Ali começa a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, usando a máquina de tipos móveis de Gutenberg, ele imprime as 95 teses e começa ali a Reforma Protestante. E a partir desse momento que você tem a Reforma Protestante, que abre espaço para você ler a Bíblia, entender a Bíblia e estudar a Bíblia, e agora a Bíblia está disponível para a leitura das pessoas e cada vez mais ela vai se popularizando, cada vez mais ela vai ficando mais barata, embora naquela época era muito cara ainda. Sim. Mas ela vai se popularizando, mais gente vai tendo acesso, mais gente começa a ler. As pessoas começam a ler a Bíblia mesmo e descobrir na Bíblia que ainda havia muita coisa para se aprender. Muita coisa. E aí... E pior, havia coisa que eles achavam que sabiam, mas na Bíblia estava diferente. Exatamente. E o que acontece a partir daí, Diego? Aí acontece uma revolução poderosa. Uma revolução? É. E que revolução é essa? No episódio anterior de Hiperlinkados, Diego, a gente mostrou aqui na parábola das 10 virgens que quando as virgens adormeceram, a ideia aqui das 10 virgens era a volta de Jesus. Isso. E a gente viu que essa doutrina da volta de Jesus, ela foi esquecida. Por mais de um milênio. Por mais de um milênio. Por todos os cristãos. Por todos os cristãos. Isso. Mas Mateus 25. Só um detalhe, quando eu falo todos os cristãos, alguém pode falar assim, não, mas tinha alguém lá que não sei o que na época tal. Estamos falando aqui. De maneira geral. Por favor, né? Pega a ideia. Pega a ideia, vai. Pega a ideia. Isso. Então, Mateus 25 e o versículo 6 diz assim, mas à meia-noite, ok, ouviu-se um grito, eis o noivo sair a seu encontro. Ok, muito bem. Júnior, você vê que vai ter um grito que vai surgir e que vai acordar o pessoal. Ele lembra do noivo. Lembra do noivo, gente. Lembra do noivo. Tá vindo aí o noivo. Tá vindo o noivo. Olha que interessante. A gente terminou o último episódio falando da imprensa e que a imprensa de Gutenberg ia proporcionar o ambiente para que a revolução acontecesse. Exato. E foi exatamente assim que aconteceu. A Reforma Protestante surgiu, quebrou tudo. Sim. Né? A Reforma Protestante questionou a liderança da igreja. A Reforma Protestante questionou a interpretação da igreja para muitas coisas e ela começou fazendo isso pela justificação pela fé, né? Porque Lutero descobriu que a salvação era pela fé e não pelas obras. Sim. E aí ele revela isso para as pessoas por meio das 95 teses e as pessoas começam a romper com o status quo religioso da época.
Elas começam a romper. Isso foi em 1517. E aí você chega ali no século XVIII. Isso, aí vem 1600, você tem o John Bunyan escrevendo o Peregrino. Opa! Não é? Fantástico, hein? Agora já tem John Bunyan escrevendo o Peregrino. O Peregrino. Porque agora já começou a popularizar mais os livros. Aham. Não é? E aí ele, na história do Peregrino, ele fala sobre justificação pela fé, que é exatamente o tema da Reforma Protestante. Sim. Então, ó, ali depois de 1500, 1600, 1700, as pessoas já estão descobrindo a leitura da Bíblia, muito mais do que até Lutero. E agora você, pela primeira vez, vai ter as denominações cristãs surgindo. Exatamente. Porque agora você tem pessoas lendo a Bíblia e fazendo interpretações daquele texto bíblico e algumas diferem uma das outras. Diferem uma das outras. Exatamente. Aí você tem, na Alemanha, a Igreja Luterana. Isso. E aí surge uma coisa interessante. As igrejas são regionais. É verdade. Né? É. Então, se você morava na Alemanha, você era luterano. Se você era da Inglaterra, você passou a ser anglicano. Se você era da Itália, você era católico. E assim, as igrejas estavam agora nos países ali. Isso. Né? As interpretações eram nacionais. Isso. Que tem muito que ver com o jeito que o mundo era na época. Né? Hoje em dia a gente está perdendo essa noção de nacional, embora ainda exista, mas vai perdendo aos poucos, porque eu, por exemplo, eu consumo muita coisa aqui que é dos Estados Unidos. Na época ainda não. Naquela época não tinha esse contato assim popular. Sim. Né? Então, você era da Suíça, você era calvinista. Isso, as coisas eram regionalizadas mesmo. Né? E aí o estudo da Bíblia vai continuar acontecendo, pessoas independentes começam a estudar a Bíblia, até que chega ali no período, Júnior, de 1790, nós temos um padre espanhol chamado Manuel Lacunza, que ele escreve com um pseudônimo, para não ser reconhecido, porque se a igreja soubesse que ele estava escrevendo aquilo ia dar problema. Sim. Com o pseudônimo, Manuel Lacunza, ele lá na Espanha escreve pela primeira vez que a Bíblia diz que Jesus ainda iria voltar. Olha aí. E o mais extraordinário... O começo do grito. Exatamente, o começo do grito começa a surgir. Porque se você hoje estuda a história, porque assim, naquela época não tinha como você ver isso acontecendo no mundo inteiro. Hoje que a história já passou, a gente consegue olhar para trás e entender o que estava acontecendo. Mas Manuel Lacunza, embora tenha sido o primeiro registrado a falar que Jesus vai voltar, naquele período ali, de 1790 até 1860, acontece uma explosão de compreensão da volta de Jesus. Nesse período ainda no período de 1790, a gente tem hoje registrado, nesse mesmo tempo, não estou dizendo exatamente que foi nesse ano, porque a gente sabe que foi nesse período ali, no fim do século XVIII, né? No fim do século XVIII, surgindo na Austrália, na Escandinávia, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, Júnior. Pessoas estudando a Bíblia começam a descobrir na Bíblia que a promessa que Jesus deixa é de que ele volta. E os anjos falam em Atos que ele volta do jeito que ele subiu. Do mesmo modo como viste subir. Do mesmo modo como viste subir. E aí descobrem textos como, por exemplo, que quando ele vai vir, todo olho verá. Não é só o olho de Agostinho, né? Não, que estava enxergando a vinda. A vinda dele. A vinda como sendo o estabelecimento do reino como império. Não. Todo o mundo vai ver ele voltar. Do mesmo jeito que a gente viu ele subir. Olha aí. A compreensão foi crescendo. Começaram a ler a Bíblia e começaram a descobrir que existiam várias promessas sobre a volta de Jesus. Nisso o mundo tem efervescência. Em 1790 você tem a Revolução Francesa. Muito bem, vamos lá. Você tem a mudança ali o surgimento da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai surgir ali. Você tem um mundo diferente. Que a partir do Iluminismo, né? Isso. Ele vai... As ideias novas. É um mundo de ideias novas. É verdade. De questionamento. Então começa a questionar a autoridade, as autoridades. A ciência surge com tudo nessa época. A ciência surge. As universidades se estabelecem, a academia fica bem mais forte nesse tempo. Sim. Então você tem um universo de ideias efervescentes que estava represado por 1000 anos. Né? E agora você tinha mais liberdade de pensar diferente. Isso. De pensar diferente. Aí você tem, o que você tem acontecendo? Eu falei da Revolução Francesa acontecendo nesse período. Isso. Né? Você tem os americanos, não é? Os ingleses ali que fundam aqui os Estados Unidos da América. Exato. Para ser um país de liberdade
onde a pessoa pudesse crer no que ela quisesse. Não é? E aqui nos Estados Unidos agora vai acontecer um fenômeno. Lembra que a gente falou que as religiões, as denominações eram regionais? Sim. Aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez, as denominações vivem perto uma da outra. Não é mais a denominação da Alemanha, ou da Inglaterra, ou da Itália. Vários anglicanos, luteranos e católicos, eles estão no mesmo lugar. Perfeito. E agora o debate entre eles fica bem próximo, que agora dá para eu conversar. Então aqui nos Estados Unidos você tem um ambiente de debate religioso. Surge um caldeirão de denominações Surge ali. um caldeirão de denominações. Num único estado, num único lugar. Num único lugar. Então pela primeira vez agora as denominações vão conversar e vão colocar em xeque o que creem. Estado, quando quer dizer que é o Estado ali, o governo. Sim, aquela localização ali inteira. As pessoas estão juntas ali agora com denominações. Então agora começa um boom de estudo da Bíblia. Exatamente. Por motivos variados. Você quer defender a sua denominação, você quer provar alguma coisa, você quer descobrir. Tem muita gente estudando a Bíblia. Inclusive, os próprios protestantes, eles vão para os Estados Unidos já querendo constituir ali um mundo novo. Um mundo novo, essa é a ideia. Não é? É uma ideia de fazer ali o reino de Deus. Sim. Então, Júnior, a igreja cristã, quando a gente rompe com aquele tipo de cristianismo que dizia que o reino tinha chegado, a gente rompe com isso, a gente percebe que, na verdade, não chegou coisíssima nenhuma. Não só porque a Bíblia não dizia isso, mas porque o mundo ficou pior. A gente entrou nas trevas da história. Sim, né? Lá na igreja medieval. Sim. Não é? Agostinho não estava certo. O reino não era a igreja ali. Não era. Ficou pior. Exatamente. E aí agora eles falam, vamos montar agora o reino de Deus lá nos Estados Unidos, né? Lá na América. Ainda quer reino de Deus. Ainda quer. reino de Deus aqui. Ainda quer. Mas aí a gente começa a estudar a Bíblia, começa a surgir esse boom, acontece um revivamento, Júnior. Um revivamento. Um revivamento nesse período. E o revivamento, ele é norteado pela Bíblia. Sim. Pelo estudo da Bíblia. Pelo estudo da Bíblia. E sabe o que tem de mais interessante nisso tudo, Júnior? É que a Bíblia já falava que isso ia acontecer. Falava mesmo. Falava, não falava? Vamos ver. A gente falou aqui que a Bíblia avisou que a gente ia dormir. Dormiu. E agora ela vai avisar que vai ter um revivamento. Ó. Teve o grito. Vai. Eis o noivo. Eis o grito. Desculpa. Tem o grito. Eis o noivo. Eis o noivo. Vamos falar disso, gente. Vamos falar da vinda do noivo. Isso. Mas ela tem uma profecia ainda mais específica que mostra esse momento de boom. Daniel, capítulo 12. Aí, Daniel. Vamos para Daniel. Daniel. Deus falou para ele assim, ó, fecha seu livro. Fecha o livro. Até o tempo do fim. Não é fecha. É sela. Sela o livro. É tranca. Tranca Tranca o livro. Tranca o livro. Até o tempo do fim. Porque é interessante que antes de você ler esse verso aí, o Daniel fala assim, eu não entendi nada dessa profecia aqui que eu vi. Daniel tá preocupado porque não tá entendendo nada. Não tô entendendo nada. Jesus, o senhor tá me dizendo um monte de coisa aqui, Deus, e eu não tô entendendo. Aí Deus fala assim, não é pra você entender. Estamos falando das visões do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. E até o capítulo 12 aí, que você acabou de ler aí. Ele fala que não estava entendendo. Não estou entendendo. Ele fala, meu Senhor, eu não estou entendendo. Qual será o fim dessas coisas? E aí o Senhor responde, não é para você entender. Tranca o livro, porque esse livro aí é para o tempo do fim. Não é para você, Daniel. Não é. E lá no tempo do fim, continuando o verso 4, diz assim, ó, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o saber se multiplicará. Talvez a sua Bíblia diga, a ciência se multiplicará. É a ciência do livro dele. É a ciência do livro, é o conhecimento do livro. Aí ele falou assim, ó, feche esse seu livro porque não é para você, mas lá no tempo do fim vão falar do seu livro de novo. Sim. E aí o povo vai entender. Exatamente. Então assim, ó, aqui tem um negócio muito importante, Júnior. Há muita gente, inclusive, usa esse texto aí para dizer que o tempo do fim é o tempo onde a ciência se multiplica. Tem muita tecnologia nova, então esse é o tempo do fim. Mas o texto bíblico não está falando disso. Está falando do estudo do livro de Daniel. Não tire o texto do seu contexto. O texto é Deus falando para Daniel que é para ele trancar o livro, porque o livro ele só vai ser aberto no tempo do fim. E quando chegar o tempo do fim, então o livro que está selado e fechado vai ser aberto. Vai ser aberto. E vai ser esquadrinhado, pesquisado. E aí o saber se multiplicará a respeito desse livro. Qual saber? O saber que Daniel não tinha, o que ele está perguntando. É o saber que Daniel está falando, Senhor, eu não entendi a visão. Filho, não é para você entender a visão, fecha o livro, porque essa visão só vai ser entendida no tempo do fim, quando abrirem e analisarem e esquadrinharem o livro de Daniel. Entendi. Então, Deus está dizendo assim, ó, o livro de Daniel não é para o tempo de Daniel.
É pro tempo do fim. É pro tempo do fim. Ok. Daniel é um profeta que fala de coisas que ele não entende. E isso, ele não vai entender, não vai conseguir entender como é que ele vai Não tem entender. como entender o futuro. Tudo isso que a gente falou aqui no episódio anterior e agora, Daniel não faz a mínima ideia. Não faz a menor. Não tinha como ele entender. Não tinha como. Então Deus fala, segura o livro aí, porque o livro só vai ser entendido no tempo do fim. E é exatamente o que acontece a partir de 1790. A partir de 1790, final do século XVIII. Pega a ideia. As pessoas começam a ler a Bíblia e descobrem que tem um livro chamado Daniel, que tem profecias para o tempo do fim. E aí começa a olhar o livro de Daniel e agora tudo que era futuro para Daniel é passado para quem está lendo. Olha aí. E a profecia fica clara e você consegue entender. Então, eu quero ler um texto em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 10. Apocalipse 10. Apocalipse 10. Apocalipse 10, vou ler o verso primeiro aqui, Diego. Diz assim, ó. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo e tinha na mão um livrinho aberto. Ok. Um livrinho aberto. A palavra grega em livrinho aberto é ainogo, que quer dizer um livro que estava fechado e foi aberto. Ah, é? Olha aí. Um livro estava fechado e foi Aberto. Que lá em Daniel nós largamos o livro, que jeito? Fechado. Fechado. Olha que interessante aqui. É um livrinho, né? Não é ler a Bíblia inteira, é um livrinho. Um livrinho. Outra coisa interessante é o seguinte. Um livrinho que chega aberto. Normalmente quando alguém chega com um livro, você fala, tá com o livro na mão. Né? Mas ele frisou. Ainogo é um livro que estava fechado e foi aberto. Olha que importante. Versículo 9 de Apocalipse 10. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca doce como mel. Ok. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Diego, a gente está falando do grito, eis o noivo, sai a seu encontro. Não é? Certo. Então veja só, estamos agora nos Estados Unidos, ali, e aconteceu um detalhe no começo do século XIX. Um cidadão chamado William Miller, Ok. esse camarada, ele se converte ali depois de uma batalha entre americanos e ingleses, que o exército americano vence depois com muito menos soldados que o exército inglês. Ele falou, isso aí deve ser Deus. Olha que interessante. Nessa época ele não era muito cristão, né? Não. Ele até nasceu numa família cristã, mas depois ele rompe com o cristianismo, porque na guerra você vê coisas muito tenebrosas, Sim, né? foi. E ele participando disso fez uma reflexão e se tornou um deísta, que é aquele que acredita que Deus até criou o mundo, mas não foi embora. Não está muito aí para nós. Mas nesta batalha ele fala assim, puxa, só Deus para fazer a gente vencer com tão poucos soldados. E ele volta para o estudo da Bíblia. Então, William Miller começa a estudar a Bíblia. Isso, ele decide que ele vai estudar verso por verso e ele só passa para o próximo verso se ele tiver entendido o verso anterior. E veio. Veio. Demorou anos. Foi. Nesse estudo ele passou por Daniel. Isso. Percebe? Quando chegou em Daniel, ele deu uma travadinha. Deu uma travadinha em Daniel. Deu. Porque ele só passava pro outro na hora que resolvesse. Isso. Ele leu Daniel, capítulo 8, verso 14. Exato. Lá está escrito assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele estudando ali, porque não dá tempo a gente falar toda a implicação disso aqui. É outro hiperlinkado. Ele estudando ali, ele chegou à conclusão que esse santuário que seria purificado é o planeta Terra. E então, se o santuário é o planeta Terra e o santuário será purificado, ele falou, é a volta de Jesus. Isso. Então ele falou, será? É a volta de Jesus. É a volta de Jesus, ele pensou. A terra vai ser purificada. Jesus vai voltar. A gente já sabe que Jesus vai voltar, porque isso está agora bombando aqui no nosso tempo, tá todo mundo falando disso. A gente está começando a pensar nisso, perceber isso agora fortemente. E ele falou, Jesus vai voltar. Só que aquele texto de Daniel 8, verso 14, tem uma marcação de data. Até 2.300 tardes e manhãs. Ele aprofunda seu estudo, né? Ele fala assim, faz a conta, e ele chega à seguinte conclusão, que o ano era por volta de 1840. Por volta de 1840 dava esse Ia tempo terminar os 2.300 tardes e manhãs, que ele entendeu como 2.300 anos, que era a interpretação corrente de que cada dia na profecia vale um ano. Certo. Ele falou, isso vai dar por volta de 1840.
Aí ele falou assim, por volta então de 1840, Jesus vai voltar. Imagina. Nós estamos falando aqui de 1820 ali, por aí. Né? Começo do século XIX. Começo do século XIX. Diego, ele para tudo e estuda de novo, falando, não é possível. Exato. Não é possível. Eu também conferiria de novo. Ele foi conferir. E ele foi tudo de novo, conferiu e ele chegou e teve mais certeza ainda. Só que ele ficou preocupado. Ele falou, mas como assim? E agora? Será que eu tenho que falar isso para as pessoas? Porque... Que descoberta? Se você faz uma descoberta dessa, você acha que Deus está por trás dessa descoberta, ou que você descobriu um negócio sobre Deus muito importante, que você quer levar para as pessoas... Gente, presta atenção. O mundo viveu 1000 e tantos anos sem saber que Jesus ia voltar. A gente não tinha esperança de que Cristo podia vir aqui e estabelecer seu reino. A gente não tinha esperança de que ele iria vir e interferir na nossa história e tirar a gente daqui mais. A gente achava que a gente tinha se conformado com o mundo material. E de repente você descobre na Bíblia que Jesus vai voltar e mais, você acha que está pertinho, está anos ali na frente? Anos ali na frente. E eu vou ficar quieto aqui no... Como é que eu vou fazer? Fazendeiro, no meio do mato. Percebeu que o saber se multiplicou. O saber de qual livro? Livro de Daniel. Porque ele... Onde que travou a cabeça dele? Daniel. No livro de Daniel. Então ele escarafunchou o livro de Daniel. Certo. Esquadrinhou o livro de Daniel. Exatamente. E aí ele falou assim, ó, ele morava lá num lugar mais isolado, não é? Só lembrando que nessa época todos os lugares são isolados, né? Exatamente. 1820 e pouco. Mas ele morava lá e ele falou assim, Sabe quem estava estudando a Bíblia nessa época também? Daniel Apocalipse também? Isaac Newton. Estava estudando também. No mesmo período. Mesma historinha. Isaac Newton estava estudando a mesma coisa. Todo mundo esquadrando o livro de Daniel. Tava todo mundo estudando isso. Isso. E aí, olha só. William Miller falou assim, ó. Aqui no Brasil a gente chama ele de Guilherme Miller. Isso. Tá? Porque em algum momento aí traduziram o nome. As pessoas gostavam de traduzir nomes no começo do século XX. As pessoas traduziram o nome no começo do século XX. Então, Guilherme Miller e William Miller é a mesma pessoa. Então, Guilherme Miller, ou William Miller, como queira, não é? Ele falou assim, ó, eu só vou falar isso para as pessoas se alguém me chamar aqui para pregar. Isso. E eu sei que ninguém bate aqui na minha porta. Ele teve uma conversa com Deus em sonho, que ele conta numa carta, né? Em sonho não, uma conversa com Deus em oração, né? Ele até conta a carta que ele fala, Deus, eu vou pregar, mas eu não posso pregar. Isso. E aí Deus vai falando com ele, assim, ele vai ficando inquieto, Deus vai falando com ele na cabeça dele, né? Ele vai ficando inquieto e ele fala assim, se aparecer alguém me chamando para pregar, eu vou pregar. Só que o detalhe aqui tá interessante. Ele nunca tinha pregado em lugar nenhum. Nunca? Ninguém chama. Então quando ele fala, se aparecer alguém me chamando para pregar, ele está dando para Deus uma opção que não faz o menor sentido acontecer. E de repente, barulho de toque-toque, Diego, na porta dele. Isso. Alguém bate na porta, era o sobrinho dele. Falou, tio, tem lá um grupo lá de pessoas que precisam de um pregador hoje. O detalhe é que esse sobrinho ele saiu de um lugar tão distante da casa de Guilherme Miller, que a verdade é que para ele ter chegado lá na casa de Guilherme Miller meia hora depois da oração, ele já tinha saído de casa. Já estava andando antes da oração. Antes da oração ser feita. Chamou para pregar. Guilherme Miller entendeu que era um chamado de Deus e ele falou, então tá bom, vou contar isso aqui. Contar o quê? Que Jesus vai voltar por volta de 1840. Exatamente. E ele começou a falar, Jesus vai voltar por volta de 1840. O que você acha que aconteceu, Diego? Surge... O que aconteceu? Então... Porque ele tinha aqui as evidências ali, não era bagunçado. Surge um movimento nos Estados Unidos, na América do Norte, um movimento que vai tomando os Estados Unidos. Muita gente começa a participar desse movimento, que é um movimento que diz que Cristo vai voltar. Por volta de 1840. Por volta de 1840. Com data marcada. Exatamente. E ele começa a ficar famoso. Imagina você pregar isso. Sim. Aí começou a aumentar a gente, aumentar e crescer. As pessoas queriam ouvir e ver os argumentos sobre ele, etc. E foram ali os argumentos e a coisa foi crescendo, a coisa tomou um vulto gigantesco, Diego. Sim. Não, mas é gigantesco. Até que um camarada chamado Josué Himes, que era meio publicitário, assim, de marketing. Viu ele pregando lá na cidadezinha e falou, não, você não pode pregar na cidadezinha. Você tem que pregar nas grandes cidades americanas. Essa ideia. E foi o que aconteceu. Colocou ele nas grandes cidades. Aí eles faziam campais, compraram uma tenda gigante e milhares de pessoas se reuniam porque Jesus vai voltar. Ô Diego, mas o povo acreditava mesmo. Sim. Houve um amor ali, um despertamento para a ideia da volta
de Jesus. Da volta de Jesus. Hoje, que a gente está aqui, no ano que a gente está, a gente já sabe que Jesus não voltou em 1840, né? Não, hoje a gente já sabe o fim da história. A gente sabe o Você fim tá da dando história. spoiler da minha historinha? Não tô dando ainda, não. É porque a gente tá aqui, né? Mas a gente tá aqui. A gente é o spoiler. A gente é o spoiler. Estamos vivos nesse ano porque 1840 Jesus não voltou. Exatamente. Mas, naquela época, você tem que lembrar uma coisa, eles estão descobrindo o livro de Daniel e Apocalipse. Estão descobrindo, porque Daniel é chave de Apocalipse, um monte de coisa. Então você só entendia o Apocalipse porque abrisse o livro de Daniel. Sim. E aí, quando abre o livro de Daniel, as pessoas começam a estudar Daniel, esquadrinhar Daniel e começam a ver todas essas coisas, é muita coisa nova entrando e os argumentos eram muito bons. Né? Os argumentos eram muito bons. A compreensão do que eles estavam lendo ali estava correta. Estava correta. A gente vai falar mais disso. Mas era abarcante, Júnior. Você viveu esse tempo todo sem saber que Jesus vai voltar. De repente aparece alguém dizendo e mostrando na palavra de Deus que ele vai voltar e que vai ser logo. Imagina a alegria no coração das pessoas. Não, a alegria não, foi uma explosão. Foi uma explosão. Porque as pessoas largavam tudo. Sim. Os tanques batismais não paravam de serem... Estavam cheios, porque as pessoas se convertiam. Exatamente. Porque imagina se eu chego aqui e falo, Diego, Jesus vai voltar. Você que está assistindo a gente aí no Hiperlinkados, sabe que em 2022 Jesus volta. Que alegria que dá. Não é que fala que volta, é prova por A mais B na Bíblia e tal, e é bem coerente o que a gente está falando. Isso. Imagina, você vai falar assim, então tá bom, então vamos lá. E foi o que aconteceu, Diego. Milhares de pessoas então se reuniam para as pregações de Guilherme Miller, e as pessoas iam querendo a volta de Jesus, não é? As pessoas iam clamando por esse Jesus que ia voltar. E sabe o que aconteceu, Diego? O que, Júnior? Não perca o próximo Hiperlinkados. Você vai ver o que aconteceu quando essas coisas não aconteceram. Quando Jesus não voltou, você fala? Quando Jesus não voltou. Quando Jesus não voltou. Mas aqui você já começou a ver já, né? O grito. Sim, o grito. As pessoas se voltando para a volta de Jesus. Se você acredita que Jesus vai voltar, saiba que é por causa desses eventos proféticos e históricos que a gente está falando aqui com você agora. E o que acontece depois, Hiperlinkados semana que vem.